Por que tentamos capturar a morte? Qual o motivo do sonho ficar aprisionado? É coerente ele ser libertado dos nossos dias atuais? Sandman foi bem adaptado pela Netflix? Para saber as respostas para essas e outras perguntas, fique conosco até o final desse vídeo, pois nós comentaremos Sandman, da Netflix. Ficou curioso? Então bora lá! E esse primeiro episódio já foi a adaptação do primeiro capítulo da HQ, O Sono dos Justos. E ele já começa praticamente igual nas HQs, que o Sr. Hathaway, um cara que trabalha no Museu Real, vai até a casa de um bruxo, o Mr. Burgess, que gosta de ser chamado de Magus. E esse mago faz parte da Ordem dos Antigos Mistérios. E por que esse senhor do Museu Real vai visitar o Mr. Burgess? Porque o filho dele tinha morrido na guerra, e o Mr. Burgess tinha prometido para ele que conseguiria trazê-lo de volta. E como ele faria isso? Aprisionando a morte. E esse desejo de vencer a morte já é muito mais antigo até mesmo do que a HQ de Sandman nos mostra, que a história da HQ é de 1916, é lá que ela começa. Mas a mitologia já explorou muito isso. Todos querem vencer a morte. Nós temos, por exemplo, o símbolo antigo da Fonte da Juventude, que foi explorado nos últimos filmes dos Piratas do Caribe. Nós temos também a Pedra Filosofal, que é o item central de Fullmetal Alchemist. E esse item era feito para tentar vencer a morte. Nesse anime ele não é bem isso que acontece, mas a ideia original era essa. E no geral, essa busca é muito compreensível, mas sempre pelo mesmo motivo: a busca pelo poder. Nesse caso de Sandman, não acontece por causa do senhor do Museu Real, mas sim por parte do bruxo. Na série eles falam que o filho do bruxo também tinha morrido e o bruxo também queria reviver ele. Só que na HQ original não tem isso. Eles deixam bem claro que eles estão na busca desenfreada pelo poder. E nós falamos mais sobre essa ganância desenfreada quando relacionamos Barba Negra de One Piece com Macbeth de William Shakespeare. Para ver esse vídeo é só clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima. Para reviver o seu filho então, o Dr. Hathaway traz do museu o Grimório de Madalena. E quem é essa? Provavelmente ela se refere a Maria Madalena, aquela que andava com Jesus Cristo e que o Dan Brown, aquele que criou o Código da Vinci, fez um monte de teoria maluca sobre ela. Mas, como já dissemos, esse bruxo está apenas usando esse doutor para conseguir o poder sobre tudo e sobre todos, pois quem controla a morte, controla qualquer coisa. Em Death Note, o Kira se tornou um deus para o novo mundo só por conseguir matar as pessoas com um caderninho. Imagina se ele controlasse a morte de fato. Se ele fosse imortal, se ele controlasse quem vive e quem morre de fato. Então, todos os bruxos se preparam para fazer o ritual. Na série ele já acontece ali na hora, porque eles não podem ficar perdendo tempo. Mas na HQ, ela só vai acontecer na noite de lua cheia. E por que esses rituais geralmente são feitos numa fase de lua cheia? Porque ela representa um nascimento, que nesse caso seria o nascimento de um mundo sem mortes. Ou, pelo menos, apenas as mortes daquelas pessoas que o Sr. Burgess ia querer matar. Então a série pula para um personagem que só vai aparecer lá na frente nas HQs, que é o Coríntio. Ele é um personagem criado pelo próprio Sandman, mas o Sandman não consegue controlá-lo. Ele é a personificação da busca desenfreada pelos desejos que nós mesmos sentimos. É como se ele fosse uma releitura muito mais brutal da Eva que aparece no livro do Gênesis. Então todos os desejos que ele tem, ele vai lá e faz. Ele não fica se restringindo. Se precisar assassinar, ele assassina. Se precisa fazer qualquer outra coisa, ele faz. E é por isso que ninguém gosta de corintiano. Ele é coríntio. E aí na série, quando o Sandman ia dar um jeito no Coríntio, aquele ritual que os bruxos estavam fazendo dá errado, mas dá certo. Porque eles vão lá e conseguem aprisionar alguém. Só que não é a morte, é o sonho. Mas eles não sabem que é o sonho, só sabem que não é a morte. E eles roubam todos os 3 itens preciosos que o Sandman carrega. Sua algibeira com areia, que faz as pessoas dormirem e sonharem. Seu elmo dos sonhos, que faz com que ele viaje entre dimensões. E seu rubi, que transforma sonhos em realidade. E é basicamente sobre isso que gira a história das HQs de Sandman.
a busca por esses itens roubados. E aí nos é revelado que o bruxo é um safadão, porque ele tira todas as roupas do Sandman. E quando ele faz isso, sai debaixo das roupas o corvo do Itachi. Então, o sonho é preso. E isso gera um efeito diverso em várias pessoas. Na série fala que cerca de 1 milhão de pessoas são afetadas por essa que eles chamam de uma doença nova. Quem estava dormindo não consegue mais acordar. Algumas pessoas têm pesadelos em plena luz do dia e outras não conseguem nem mesmo mais dormir. E o principal, muitas pessoas não conseguem nem mesmo mais sonhar. E é justamente isso que simboliza essa prisão. Calma, calma, seu vídeo já vai voltar. Você está gostando do nosso conteúdo? Você pode estar se perguntando, como é que eu faço para ajudar esses caras a continuarem fazendo um conteúdo desse nível? Vocês podem fazer o seguinte, deixe seu like aqui nesse vídeo, aqui. E comente aqui embaixo depois que o vídeo acabar, porque isso motiva muita gente a continuar produzindo o nosso conteúdo. Então agora sim, seu vídeo está voltando agora. Qual é o período histórico em que começa a série? É em 1916, quando estamos no meio da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra é algo catastrófico, acaba com a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro, seja direta ou indiretamente. Então, o sonho ficar preso significa que nesse período de escuridão, de caos, não é possível mais sonhar. E nas HQs, o sonho fica preso até o final da Guerra Fria. Mas o sonho poderia ter ficado preso em qualquer outra época da humanidade. Poderia ser lá na Idade Média, no período da Peste Negra, por exemplo. Então, Neil Gaiman queria nos mostrar que nesses períodos de atrocidades, os sonhos das pessoas ficam aprisionados, a humanidade se torna estática. E é justamente isso que nos mostra o começo da série. A Luciene, que na série é a assistente do Sandman, diz para ele: por mais poderoso que seja aqui no seu reino, sonhos raramente sobrevivem no mundo desperto. Pesadelos, por outro lado, se dão muito bem por lá. E é realmente isso. Mas o sonho poderia não ter sido liberto depois da Guerra Fria. Ele poderia ter continuado aprisionado. Quando é que não tem uma calamidade acontecendo? Olha só pelo que passamos nos últimos 2 anos. Podemos dizer que o sonho foi aprisionado de novo pela raça humana. Ou até mesmo dizer que ele nunca foi libertado em primeiro lugar. Então a série ser ambientada nos dias atuais é algo completamente coerente. E a partir daí, o sonho fica aprisionado, calado, não dizendo uma única palavra sequer para os seus captores. E os únicos que se beneficiam disso são os membros da Ordem dos Antigos Mistérios. Então temos um monte de coisa não canônica, mas que não afeta o sentido original da obra. Tem Corvinho morrendo com tiro de 12, o bruxo morre de uma forma ridícula, a mulher foge com os itens por causa que ela não queria matar o seu próprio filho. Mas o importante é que os itens foram levados e o Sandman ainda estava preso. E aí, depois de mais de 1 século aprisionado, o Sandman, por fim, é liberto. E ele já sai se vingando das pessoas que o prenderam. O Sandman então volta para o seu reino e o episódio acaba. Mas acaba sem nos explicar o título do episódio, que é o Sono dos Justos. O que isso significa? Eles meio que esqueceram de colocar ali no episódio. O sono dos justos é uma expressão bem antiga. É aquele sono longo e profundo, devidamente muito bem merecido. Na série, ele tem um significado muito parecido com a doença acarretada depois do aprisionamento do sonho. Aquela que falamos que gerou diversos efeitos em diversas pessoas diferentes. E na HQ, realmente é isso, mas tem algo que vai além. Tem uma cena em específico que nos mostra muito bem isso. Na cena que estamos falando, nós temos um homem comum, chamado Wesley Dodds. E ele começa a sair à noite, jogando areia nos criminosos, fazendo com que eles comecem a dormir. E que provavelmente nunca mais acordem. Então aquele sono dos justos não é fazer você próprio dormir, mas você, uma pessoa justa, fazer o mal que assombra os outros, dormir. Esse termo simboliza mais como uma luta incessante contra o mal. Sintetizando então, eu achei a série bem legal, porque a mensagem principal ainda está ali, mesmo que tenha muita coisa que não faz parte da obra original. E outro ponto negativo também é que a série não consegue passar nem de perto a inovação que foi a HQ de Sandman. Ela tem um estilo ilustrativo muito único, com muitas sombras pesadas, o tom é muito pesado,
A quadrinização é totalmente diferente do convencional. Ela tem um estilo muito único de padronização. A anatomia dos personagens também vão sempre mudando. Isso é devido principalmente ao Sam Keith, o principal ilustrador dessa primeira parte. Então, nesse sentido visual e de inovação, a série de Sandman não consegue chegar nem perto, nem no dedinho da obra original, porque é só mais uma série visualmente comum. E até mesmo outras séries conseguiram trazer aquele tom mais sombrio para dentro delas, e Sandman não está conseguindo. Porém, o sentido original ainda está ali. E eu gosto bastante disso, então eu vou continuar assistindo a série, porque eu achei legal. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações aí no sininho e também segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias nas caixinhas de perguntas e no direct. Então um forte abraço, meu caro otaku leitor, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E assim se fecham as cortinas de mais um ato.